A permanência de um ponto de ônibus bem em frente ao Museu de Arte de Ribeirão Preto tem dividido opiniões. De um lado, a mobilidade urbana e a importância do transporte público para milhares de passageiros todos os dias. Do outro lado, a preservação do patrimônio histórico. Entre o concreto e a pressa da cidade está um museu cheio de história e arte, quase escondido. Seria o ponto que ofusca a arte ou a arte que não cabe na paisagem? Há mais de 15 anos, uma polêmica envolve a Prefeitura, a RPMob e o Museu de Arte de Ribeirão Preto, o MARP. O motivo? A permanência de um ponto de ônibus instalado desde 1999, bem em frente ao prédio histórico tombado em 2008. Fomos às ruas saber o que a população pensa sobre a possível retirada do ponto. Nós chegamos aqui no centro, descer até lá embaixo, nossa, muito ruim. Eu acho que o mais principal que seria voltar ao terminal aqui onde é a Praça Carlos Gomes, que então podia fazer um estacionamento em cima e embaixo o terminal de ônibus, ficava bom até para o comércio. O ponto atende 12 linhas atualmente, mas, segundo o Compac, além de prejudicar a entrada de visitantes ao prédio, o fluxo dos ônibus pode prejudicar a estrutura do museu. Nós temos aqui no entorno um complexo de bens culturais de Ribeirão Preto, né? De um lado, nós temos o Quarteirão Paulista, entre ele e o MARP nós temos as duas praças, 15 e a Carlos Gomes, também protegidas, e ao fundo aqui nós temos o Palácio do Rio Branco, prejudica a segurança das pessoas, porque o fluxo de veículos aqui é muito elevado. E o risco de acontecer um acidente aqui a qualquer momento, ele é real, e nós teríamos que levar isso em conta. Outra coisa, ninguém nunca pensou num limitador de velocidade. A trepidação prejudica a estrutura do imóvel assim como prejudica de outros imóveis históricos como a catedral. O prédio foi inaugurado em 1908 para abrigar a Sociedade Recreativa de Esportes. Entre 1956 e 1984, funcionou como a Câmara Municipal. Desde 1992, é sede do MARP, em frente à Praça Carlos Gomes. Esse engenheiro civil avalia que uma alternativa seria a construção de um terminal na própria praça. Fazendo uma obra não muito cara, você consegue retirar o ponto da onde ele está, trazer ele aqui para a praça, colocar uma infraestrutura interessante aqui na praça, inclusive podendo pensar numa iniciativa público-privado, onde com certeza alguns investidores ou alguns empreendedores gostariam, de inclusive entrar junto para ter um espaço ali concessionado, para que ele consiga atender também aquelas pessoas e também ter um espaço de comércio e melhor adaptado para atender essas pessoas. O engenheiro explica por que retirar o ponto não seria viável. O ideal é que não se passe muito de 200 metros, porque é uma distância que já começa a cansar o usuário do sistema de transporte público. Ele pode ficar, principalmente quando você não tem calçadas que são adaptadas, por exemplo, a idosos, a cadeirantes, a pessoas com alguma dificuldade de mobilidade. Então, você precisa pensar nessa situação também. A RPMob afirma que a remoção do ponto é inviável. A estação faz parte do corredor de ônibus e é um dos 13 pontos ao redor do antigo terminal Carlos Gomes. Atualmente atende em média 1.020 embarques por dia. A retirada afetaria o fluxo de passageiros, principalmente nos horários de pico, além de prejudicar o comércio. Já o Compac é contra. Para eles, o ponto atrapalha o turismo. O turista tem que parar onde? Pensou já sobre isso? Tem que parar distante daqui. Você tem que parar distante daqui, ele não vai vir aqui. Nós temos que dar preferência para aqueles que irão conhecer o nosso acervo histórico, porque o turista ou o visitante é quem vem para investir na cidade. Opiniões divididas mesmo. A Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto afirmou que o Museu de Arte da cidade, o MARP, segue em pleno funcionamento com exposições e atividades abertas ao público. Disse ainda que mantém diálogo constante com os órgãos municipais para buscar melhorias no entorno dos espaços culturais, priorizando a valorização do patrimônio e também a experiência dos visitantes.